Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá então a mais um devocional aqui no nosso canal e não esqueça, se inscreva no canal, clique em gostei, ative todas as notificações possíveis e não esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Vai lá nas suas redes sociais, Instagram e todas as outras que você tem e mande para frente esse devocional que certamente irá edificar outras pessoas também. Vamos lá ao nosso devocional de hoje e ele está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 em diante, que diz assim: palavras do apóstolo Paulo. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Olha que maravilhoso. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando de sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Palavras do apóstolo Paulo sobre o que de fato é viver em Cristo e o privilégio que é para nós vivermos em Cristo. No nosso caso, o cristianismo. E para isso, para começarmos, deixa eu falar para você o que não é o cristianismo. São tantas as concepções errôneas disseminadas por aí hoje em dia no que se refere ao cristianismo, que primeiro eu preciso abordar essa questão com você. Você sabe que muitas vezes é necessário demolir antes de construir. Mas qual é então a essência do cristianismo, pastor Wanderson? Primeiro, o cristianismo não é em sua essência um credo. Inclusive muitas pessoas pensam assim. Elas acham que se puderem recitar o credo apostólico do começo ao fim sempre, isso irá torná-las cristãs. É óbvio que o cristianismo possui um credo e a crença cristã ela é muito importante. Mas é possível a pessoa aceitar todos os quesitos da fé cristã e ainda assim não ser um cristão. Inclusive, a melhor prova disso é o diabo. Conforme escreveu Tiago, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Isso está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Segundo, o cristianismo não é essencialmente um código de conduta. Muitas pessoas, inclusive, acreditam nisso e chegam até mesmo a contradizer os que pertencem à primeira categoria que citamos. Eles dizem assim: não importa na realidade o que você crê, desde que você vive uma vida decente. Então se esforçam para obedecer os 10 mandamentos ou viver de acordo com os padrões do Sermão do Monte ou até mesmo a regra de ouro. E é claro que tudo isso na vida cristã, no cristianismo, é ótimo, é louvável. Faz parte. Só que a essência do cristianismo não é a ética. De fato, o cristianismo tem uma ética. E, aliás, a mais elevada ética que o mundo já conheceu, com a sua lei suprema do amor. Mas a grande questão é que você pode muito bem viver uma vida correta, uma vida linda, brilhante, incrível e mesmo assim não ser cristão. Vamos ao terceiro ponto. O cristianismo também não é em sua essência um culto, e usando aqui a palavra no sentido de um sistema de adoração religiosa, ou até mesmo um conjunto de cerimônias. É claro que o cristianismo possui certos preceitos. Por exemplo, os sacramentos do batismo, da Santa Ceia, foram instituídos pelo próprio Jesus e executados pela igreja desde então. Os dois são preciosos, são proveitosos demais. Além disso, ser membro de uma igreja, frequentar os cultos, são partes importantes demais na vida cristã, assim como a oração e a leitura da Bíblia todos os dias. A grande questão é que mesmo assim é possível você engajar-se em todas essas práticas exteriores e ainda assim não ser um cristão. Você pode perceber que os profetas do Antigo Testamento, eles viviam denunciando os israelitas por causa da sua religião vazia. E agora Jesus critica os fariseus, os mestres da lei, pelo mesmo motivo. Portanto, o cristianismo não é nem um credo, nem um código de conduta, nem um culto. Se bem que cada uma dessas coisas, obviamente, tem a sua devida importância. Uma outra coisa é que o cristianismo ele não é, em sua essência, um sistema intelectual, nem ético, nem cerimonial, nem mesmo os três juntos, como muito bem disse John Stott. É perfeitamente possível, embora raro, devido
devido à dificuldade, ser ortodoxo na crença, correto na conduta e exagerado, intenso na observância da religião. E ainda assim não captar a essência, o cerne do cristianismo. Mas vamos lá então, já entendemos o que não é cristianismo. Não é um conjunto de código de conduta, não são cerimônias religiosas, não tem a ver apenas com credo, apesar de tudo isso ser importante, fazer parte, mas a essência do cristianismo não é essa. Vamos lá então para o que é o cristianismo. Mas então o que está faltando se o cristianismo não é esse sistema todo, esse conjunto todo que citamos anteriormente até aqui? O que é e o que está faltando? A grande questão é que quando olhamos para aquilo que de fato é o cristianismo, entendemos que é Cristo. O cristianismo não é primordialmente um sistema, qualquer que seja a sua natureza, inclusive. Mas o cristianismo é uma pessoa e uma relação completamente pessoal com essa pessoa. Aí sim, todos os outros que citamos até o momento dizendo que não era cristianismo, agora se encaixa. Olha só que interessante, agora as nossas crenças, as nossas condutas, o fato de sermos membros de uma igreja, de irmos aos cultos, assim como a nossa vida devocional privada, assim como o nosso culto público. A grande questão é que o cristianismo sem Cristo é como se fosse uma moldura sem quadro, é como um corpo sem respiração. Inclusive o apóstolo Paulo coloca isso de maneira muito sucinta na carta que lemos à igreja em Filipos. E essa grande declaração pessoal de Paulo, o que ela nos ensina? Ela nos ensina que antes de tudo, ser cristão é ter Cristo como amigo. E talvez amigo aqui soe familiar demais para você, mas o próprio Jesus, ele usou dessas palavras quando ele disse: eu os tenho chamado de amigos. E todos os outros autores do Novo Testamento sempre falam dessa relação íntima com ele. Pedro disse: mesmo não tendo vocês o visto, vocês o amam. João inclusive diz que nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus. E Paulo testemunha da suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Paulo não está aqui se referindo a um conhecimento simplesmente intelectual no que diz respeito a Cristo, mas ao conhecimento pessoal de Cristo através de um relacionamento direto com Ele. Todos nós sabemos quem foi Cristo, a sua obra, o seu nascimento, a sua infância, tudo aquilo que Ele significa em relação a nós. A grande questão e a grande pergunta é se podemos dizer com integridade que nós o conhecemos, que Ele é a realidade suprema em nossas vidas. Paulo, ele expressa isso de maneira apelativa para quem lida com os negócios, ao desenhar uma espécie de contabilização aqui de lucros e perdas. Ele anota numa coluna tudo que antes havia sido lucro para ele: a decência, a sua descendência, a sua herança, sua criação, sua educação, justiça, todo o zelo religioso. Na outra coluna ele simplesmente escreve o conhecimento de Jesus Cristo. E só. Então, dentro de todo esse cálculo, ele conclui minuciosamente, comparando no que se refere ao ganho maravilhoso de nós conhecermos Cristo como nosso Salvador. Tudo o resto, ou todo o resto, ele considera perda, menos que lixo. Com isso, ele está dizendo que conhecer a Cristo é uma experiência de um valor fenomenal que, comparadas a elas, até as coisas mais preciosas da nossa vida parecem lixo. Aqui Paulo está trazendo uma afirmação surpreendente e desafiadora. E com isso nós fechamos e entendemos que Paulo está nos chamando para um compromisso com Cristo. Nós vimos até aqui que em sua essência o cristianismo é o próprio Cristo, em um relacionamento pessoal com Cristo como nosso Senhor e Salvador, como nosso Senhor, como nosso amigo. Mas a grande questão é que como que alguém pode se comprometer assim com Cristo a ponto de desconsiderar todo o resto em sua vida? Deixa eu sugerir para você 4 passos que você e eu precisamos tomar todos os dias. Primeiro ponto, eu e você precisamos admitir. Admitir o quê? Que nós precisamos dele, que ele é tudo em nós e através de nós, que nele tudo subsiste, que nele tudo encontra propósito. Segundo, nós precisamos crer nisso, crer nessa palavra. Qual palavra? A palavra da salvação, a palavra da redenção. Terceiro ponto, nós precisamos considerar tudo isso, viver isso, experimentar isso. Quarto e último ponto, fazer, ou seja, cumprindo o nosso chamado, o ide de Jesus para nós, de fazer inclusive novos discípulos. É sobre isso, essa é a caminhada, essa é a jornada cristã. É entender que cristianismo é relacionamento, não diz respeito a uma religião, mas diz respeito a uma intimidade diária com Cristo Jesus, o nosso Senhor, na pessoa do Santo Espírito de Deus em nós e através de nós. Que Deus abençoe você.